Comissão de Constituição e Justiça, aquela que analisa se o projeto é constitucional ou não, no Senado Federal, que aprovou, pasme, em 40 segundos, a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedido de vistas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que foi a aprovação? A gente tem o vídeo para mostrar para você. Confira. Então nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria é o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator é o senador Espiridião Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30/8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão e em votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. 43 segundos. Os senadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Foi esse o ritmo do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. A PEC que influencia em decisões monocráticas e em pedido de vistas de ministros do STF. Como é que prevê o texto? Ele veda decisão individual que suspenda a eficácia de lei, de ato normativo com efeito geral, de atos do presidente da República, do Senado ou da Câmara dos Deputados. No caso dos pedidos de vista, a PEC fixa o prazo em 6 meses. Após esse prazo, os processos são automaticamente incluídos na pauta, tendo o ministro devolvido ou não para ser votado. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que as propostas podem ser discutidas no Congresso Nacional. É legítima essa discussão, mas ele não vê razões para alterar o funcionamento do STF. Vamos ver, fala Barroso. Deixa eu dizer, numa democracia, nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo pode e deve ser discutido à luz do dia. E acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu compreendo. Compreender não significa concordar, mas compreendo. O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, acho que tem servido bem ao país na proteção das instituições de uma maneira geral, na proteção da democracia. Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Muito bem, tá aí então, Osmando, atenção muito clara entre Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, uma ação relâmpago na CCJ que já prevê um apoio, inclusive, de senadores da oposição, senadores da base do governo em uma eventual votação no plenário do Senado Federal. E a reação do ministro Barroso é muito clara. Aqui não tem nada o que se mexer no seu funcionamento no Supremo Tribunal Federal. O que você acha que vai dar esse conflito aí, claro, entre esses poderes, Osmando? Olha, Ananias, a gente vê claramente
que essa decisão de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, ela é apenas mais uma de uma série de medidas, de atitudes, de palavras, de discursos que o Congresso tem adotado e de decisões de plenário que o Congresso tem adotado em claro confronto com o Poder Judiciário. A gente viu isso recentemente com a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou numa votação de 9 votos contrários ao marco temporal e apenas 2 votos do Cássio Nunes e do André Mendonça favoráveis ao marco temporal. E no dia seguinte, o Senado Federal votou pela aprovação do marco temporal, contrariamente à decisão que havia sido tomada pelo Supremo. Então a gente vê que são várias medidas. O Congresso vive montado em polêmicas. A gente tem acompanhado que o Congresso tem trazido para si, construído dentro de casa, matérias polêmicas para colocar em votação, e quase todas elas num sentido de afrontar alguém, ou afronta o Executivo ou afronta o Poder Judiciário. E a gente vê, por exemplo, que nesta decisão de hoje, de limitar, de impedir que os votos monocráticos dentro do Supremo, que a gente pode até concordar ou não, que eles sejam bons ou sejam ruins, alguns são bons, outros são péssimos, é verdade, depende do gosto de cada um, mas, embora a decisão tenha sido do Senado, imediatamente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, manda um recado para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Barroso, dizendo que o Judiciário, que cada poder tem que ficar no seu limite. Então, está mais uma vez incorporando a decisão que o Senado tomou e mandando um recado para os ministros do Supremo de que vão, sim, continuar tentando limitar poderes. Isto ocorre exatamente hoje, no dia 4 de outubro, quando a Constituição Federal de 1988 completa 35 anos de promulgação. Então, esta Constituição que veio para amparar os direitos dos cidadãos, para amparar os direitos sociais, para proteger os cidadãos contra as tiranias, contra o ódio, contra a violência, contra as injustiças, e que tem no Supremo Tribunal Federal um papel fundamental no cumprimento, no amparo a essa Constituição, está sendo mais uma vez violada porque um poder, que é o Poder Legislativo, quer tirar poderes do Poder Judiciário. Então, é uma disputa que nós não sabemos quando vai parar e não sabemos de que forma pode parar, mas que é lamentável que no dia em que a Constituição Brasileira de 88 complete hoje 35 anos, a gente venha testemunhar atitudes dessa natureza. Aí, olha, muito importante, Osmando, trazendo esse contexto histórico que mostra a gravidade, não é, desse momento, dessa situação, quando encaixado nessa referência à Constituição brasileira, que é a nossa Constituição cidadã e que garante a independência, mas a harmonia dos poderes da República. Agora, Cátia, o próprio Supremo tem adotado já uma linha que é uma linha que decisões monocráticas, em geral, são, na sequência, submetidas ao plenário. Isso tem sido, inclusive, uma regra dentro das comissões. Mas o que a gente vê é que este tensionamento leva os ministros, os membros da CCJ a já aprovarem de pronto a não interferência em decisões do próprio Congresso. A partir dessa PEC. E aí, o Osmando disse, olha, o clima de fato é de tensão, o clima de fato é de disputa de poder. Não tem diálogo, não, nessa relação? Ananias, eu acho que você adivinhou o que eu estava aqui analisando dessa situação. O presidente do STF se expressou muito bem. A questão não é discutir, não é debater
o que é feito, como as decisões, e isso é livre, é da democracia. Ok. Mas você falou aí no começo, foi menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto, a CCJ do Senado fez uma votação de um tema extremamente importante para esse equilíbrio. A gente viu aí no começo do ano toda essa questão do 8 de janeiro e traduzindo para o português rasteiro, o seu Zé falou, mas traduzindo para o português rasteiro, o Senado fez aquilo que a criança, né, naquela coisa, cuspiu no chão, traçou a linha, né? Hoje foi isso que o Senado fez com o Judiciário. Você lembrava aí agora que as decisões monocráticas são de pronto, aí tem o STF tem obedecido aí, não tem, ao contrário do Congresso, que tem empurrado bastante e por muito tempo tomar decisões que cabem ao Legislativo fazer e que são polêmicas. E a gente vê aí, a gente tem várias delas aí agora em andamento, porque o Congresso demorou muito a discutir. Por quê? Porque é tema polêmico, exige posicionamento e eu já falei isso aqui, e como o Legislativo brasileiro se distanciou muito da população que ele representa, a maioria deles hoje não entendem e não sabem como a sociedade está pensando, porque acompanha ali naquele momento da pré-campanha e da eleição, e depois esquece. O mundo mudou, as mudanças na sociedade estão cada vez mais ágeis, mais rápidas, por conta da internet, por conta, realmente aí, existe aquela população que envelheceu, temos os jovens, um misto aí que não dá para você tirar uma fotografia hoje e daqui a 4 anos entender que ela é igual. E o Congresso foi empurrando aí com a barriga, deixou de debater temas como a descriminalização do aborto, essa questão aí se é tráfico, se é porte de drogas com a maconha e vários outros temas. E aí o Judiciário tomou para si, porque a Justiça, ela tem também, assim como o Executivo e o Legislativo, tem que acompanhar as mudanças da sociedade, as exigências que a sociedade impõe. E aí o Congresso agora, a CCJ vai... É o modo. Eu acho que o ministro Barroso se expressou muito bem. Não é que não se possa discutir, que não se possa mudar. Mas a maneira como isso está sendo feito é uma clara... Aí, como eu estou falando aqui, é riscar o chão, e é direcionado ao ministro Alexandre. Sim, a CCJ dando um recado, os senadores dando um recado e dizendo, isso olha, não é nós temos... Claro que não. Dizendo, olha, que isso poderia ser feito de N formas. Você que cobre o Legislativo há muito tempo, sabe como os recados são dados, não é, Kátia? E você aprovar isso em 40 segundos é uma forma de, eu diria até afrontar o Supremo Tribunal Federal e tensionar ainda mais essa relação entre os poderes. Preocupante, claro, nós vamos acompanhar. Quem vai baixar a guarda aí agora é o X da questão. Eu ainda fiquei confiante, até com o início ali da fala do ministro Barroso, quando ele diz, olha, é próprio esse diálogo, essa conversa, mas quando você olha para o outro vídeo, não teve o diálogo e a conversa. Foi uma decisão do Senado, uma decisão tomada de forma rápida. Alerta, né? Pode vir coisa... Né? Porque a gente tem ainda a questão de impeachment de ministro e várias outras coisas que o Congresso tentou discutir no governo do ex-presidente Bolsonaro, que ainda estão pairando. Sim. Então, aí foi um recado. Pode vir coisa pior por aí. Ananias, e dentro dessa discussão ainda tem a questão da eleição para a presidência do Senado, né, que eu acho que o senador Davi Alcolumbre também vislumbra para 2025, que vai acontecer essa nova eleição, e eu acho que eu vi aí também um aceno para essa parcela de senadores que são mais bolsonaristas. Durante esse tempo do mandato do ex-presidente, ele sempre levantou essa bandeira, ele sempre cravou essa guerra contra o Supremo, então eu acho que ele está querendo já se encaminhar para conseguir essa eleição em 2025. Eu também vejo esse ato, essa decisão dele, esse movimento, como um movimento também político, pensando no futuro dele no Senado. Boa observação. Arremata, Lécio.
Em 2019, um tema parecido com essa PEC também foi colocado na CCJ no Senado e, à época, né, o ex-presidente Bolsonaro, de certa forma, teceu afagos a essa proposta, apoiou, de certa forma, também esse projeto, mas não foi aprovado no plenário. Passou também na CCJ. A gente lembra que nesse governo do ex-presidente Bolsonaro a gente tinha também muitos senadores bolsonaristas, mas esse número aumentou, né, na eleição do ano passado. Então pode ser que a gente tenha um resultado diferente e, infelizmente, como a gente está comentando, eu concordo com a posição de todos vocês de que isso não é bom para o país, de que é um tensionamento que tende a ficar ainda mais forte, ainda mais firme, infelizmente, porque as relações institucionais devem ser tratadas com harmonia entre os poderes. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E continuo com essa posição de que o STF tem que andar junto com o Executivo, tem que andar junto também com o Congresso, para que o país possa andar de uma forma mais harmônica, Nanias. Muito bem, olha, ainda vai ao plenário. Vamos acompanhar, claro,